A regra geral em relação aos créditos trabalhistas, nós vamos encontrá-la na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 7º, inciso 29. E essa regra geral é a seguinte: a prescrição dos créditos decorrentes da relação de trabalho ocorre em 5 anos, mas limitado esse prazo a 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Vejam, esses 5 anos, para eu saber quais são os direitos ainda não afetados pela prescrição, eu conto esses 5 anos da data em que a ação foi ajuizada para trás, retroativamente. É o que consta da súmula 308, item 1 do TST. Cuidado, amigos, é muito comum a seguinte confusão. É muito comum quem ache, quem pense que esse prazo de 5 anos é contado do momento em que o contrato terminou para trás. Não é não, é da data do ajuizamento da reclamatória para trás. Tudo bem? Por outro lado, o prazo prescricional de 2 anos, que é chamado de prescrição nuclear, por quê? Porque se for vencido, se ultrapassado esse prazo de 2 anos após o término do contrato, morre de uma vez tudo que é direito do contrato de trabalho, por isso nuclear. Acaba com o núcleo dos direitos, que é a própria relação de trabalho. Pois bem, esse prazo de 2 anos, ele só começa a fluir depois que termina o contrato. Então, eu posso concluir assim: só começa a fluir depois do prazo do aviso prévio, mesmo que o aviso prévio seja indenizado. Isso consta da OJ 83, da SDI 1 do TST. E é fácil, amigo, de perceber o porquê. Basta lembrarmos artigo 487, parágrafo 1º da CLT. Basta lembrarmos que o aviso prévio, mesmo indenizado, integra o tempo de serviço para todos os fins. Logo, como o prazo da prescrição só começa a correr depois que o contrato termina, só começa a correr depois que fluir o prazo do aviso prévio, mesmo que ele seja indenizado, ok? E há, em relação ainda aos casos peculiares do direito do trabalho, há umas situações especiais que a gente vai examinar agora, ligadas ao FGTS, às férias e à anotação da carteira de trabalho. A anotação da carteira, na verdade, nós já examinamos, né? Não há prescrição, não prescreve o pedido de anotação da carteira de trabalho, tá? Não interessa quanto o prazo já tenha decorrido. O que não poderá ser feito é, se já passou mais de 2 anos após o término, essa anotação, como dito, não pode ser usada para cobrar outras parcelas, mas a anotação em si mesma não se sujeita a prazo algum, nem prescricional e nem decadencial, ok? Em relação ao FGTS, nós temos uma regra especial lá na súmula 362 do TST. É pelo seguinte, em relação ao FGTS, o prazo prescricional, aquele que é de 5 anos para os direitos em geral, que vem do contrato de trabalho, para o FGTS não é de 5 anos, é de 30. A Lei 8.036/90, que é a lei do FGTS, no artigo 23, parágrafo 5º, diz isso aí: a prescrição do FGTS é trintenária. O que o TST fez? Nessa súmula 362, o TST juntou a prescrição nuclear de 2 anos da Constituição com a trintenária da seguinte forma: o empregado tem que ajuizar sua reclamação para buscar FGTS também nos 2 anos após o término do contrato de trabalho. Mas se ele obedecer a esse prazo de 2 anos, ele pode buscar o FGTS de 30 anos atrás e não apenas 5 anos, como no caso dos demais direitos, ok? Agora, o amigo não pode perder de vista que o FGTS é uma parcela acessória. O que é um direito acessório? Aquele que só existe se existir o principal. Eu não tenho o FGTS isolado. É sempre FGTS sobre o salário, FGTS sobre 13º. Então, ele não é isolado nunca, é um acessório. Logo, regra geral do nosso direito: o acessório, salvo disposição legal expressa em contrário, segue a sorte do principal. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se o principal estiver prescrito, o FGTS também estará. Quer dizer, eu quero o FGTS sobre o 13º de 15 anos atrás, mas se o 13º já prescreveu, o FGTS sobre ele, que é acessório, também já prescreveu. Isso consta da súmula 206 do TST. Bem, em relação às férias, nós temos uma regra que, na verdade, vou já demonstrar que ela nada tem de especial, embora pareça ter. É a regra que se encontra no artigo 149 da CLT, que diz assim:
A prescrição para reclamar contra a não concessão das férias começa a fluir a partir do término do período concessivo, CLT, artigo 149. Se o amigo observar, isso nada mais é do que a regra geral. Vejam só, as férias podem ser concedidas até o final do período concessivo. Logo, é só quando esse período termina que, se ainda não foram, o direito do empregado estará violado. Quer dizer, essa questão das férias é a regra geral. O prazo prescricional vai começar depois que for violado o direito. Entenda-se, depois que terminar o período concessivo, se as férias ainda não foram concedidas, tá? A exceção com relação a isso é se o contrato de trabalho terminar antes de se chegar ao final do período concessivo. Nesse caso, é evidente que o prazo prescricional vai ser computado a partir do momento em que o contrato terminou, já que nem chegou a terminar esse período concessivo. Tudo bem? Há uma outra questão muito interessante que é típica aqui do direito do processo do trabalho, que é com relação à possibilidade de ser decretada de ofício a prescrição. E nós vamos aqui encontrar divergências. É o seguinte: o CPC, lá no artigo 219, parágrafo 5º, diz que o juiz deverá decretar de ofício a prescrição. E a dúvida é, isso é aplicável no processo de trabalho? Existem posições divergentes, como mencionei. O TST, mais recentemente, já tem várias decisões, na minha opinião, corretíssimas, que se posicionam contra essa possibilidade de decretação de ofício. Ou seja, no processo de trabalho não se aplica a possibilidade de decretação ex officio da prescrição, prevista lá no CPC, artigo 219, parágrafo 5º. Amigo, e é fácil de explicar o porquê disso aí. Vejam só, a gente sabe que a prescrição, ela pune a inércia, não é verdade? O titular do direito violado, que fica inerte, será punido, se decorrer o prazo legal, com a prescrição. Ora, vejam só, no caso do empregado, o que acontece? Esse empregado que não reclama durante o período do contrato de trabalho, não é porque ele esteja inerte, ele não reclama porque ele tem medo de ser dispensado. Então, não faria sentido, se não houve inércia, ele ainda ser punido pelo juiz e punido de ofício com a decretação da prescrição de ofício. Tudo bem? Amigos, sobre essa primeira parte da prescrição, era isso que a gente tinha a falar. Na etapa seguinte, continuaremos com mais alguns casos peculiares ligados a essa prescrição.